Itapetinga. Hoje o programa tá muito top. Hoje a gente vai ver o comecinho da final de Bíblia, o reality. Vocês vão ver os nossos participantes aí respondendo as primeiras perguntas sobre a Bíblia. E já que hoje a gente começou falando sobre Bíblia, a nossa conversa vai ser sobre a Sociedade Bíblica Brasileira com o pastor Marcos Batista, que trabalha lá. Confere só esse bate-papo. Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o pastor Marcos Batista. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Sara? Que legal, bom estar com você. Que bom, estamos aqui na Sociedade Bíblica e hoje a gente vai saber um pouquinho sobre como que funciona todo esse trabalho por trás da sociedade. O pastor Marcos já trabalha aqui há 15 anos, né, pastor? Como é que o senhor veio parar aqui? O senhor tinha o sonho desde criança, vou trabalhar na Sociedade Bíblica. Como é que foi? Olha, minha mãe até me disse uma vez que quando eu era criança eu botava o dedo assim em cima do símbolo da Sociedade Bíblica, naquela Bíblia dela que ela tinha. Ela disse que eu dizia, eu ainda vou trabalhar aqui, ainda vou fazer Bíblia. Eu perguntei, nem sabia, gente. Minha mãe dizia isso. E acabou, né? Eu fui trabalhar numa missão que fazia evangelização, visão nacional de evangelização, cruzadas para todo lado, com estádios. Eu era assessor de um grande pregador, eu era pastor auxiliar dele, o acompanhava, e trabalhamos com ação social. Minha vida foi toda dedicada assim à área eclesiástica. Eu sempre fui no rádio também, Rádio Relógio, né? Você sabia? Se você é do Rio, você conhece a Rádio Relógio. E na dublagem, né? Versão brasileira, né? Você sabe. E na igreja, sempre fui envolvido com a igreja. E aí, quando terminou essa missão, quando ela chegou ao fim, eu fui contratado por uma rede de hospitais evangélicos para fazer exatamente o institucional, para ir buscar mantenedores, porque esse hospital evangélico tem ambulatórios, mas ele tem orfanatos e asilos, e que são mantidos por pessoas que podem, para abrigar pessoas que não podem. Então, velhinhos que não têm parentes, não têm renda. Então, esse hospital recebe nos seus asilos. Então, todo o lucro que esse hospital, essa rede de hospitais recebe com consultas, vai para sustentar esses velhinhos e essas crianças nos seus 3 orfanatos. Eu estava trabalhando lá, aí o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, ele estava recém-chegado para substituir o secretário que ia se aposentar, né? Era o profeta novo que substituiu o profeta antigo. E ele foi fazer um tour, conhecer a diretoria do Rio de Janeiro, a liderança evangélica. Então, ele foi levado lá onde eu trabalhava e ficamos conversando na sala de espera, enquanto os 2 chefes conversavam. E aí ele viu o que eu fazia, buscando recursos para aquela obra seguir. Na semana seguinte, ele voltou sozinho e falou, olha, eu vim semana passada para conhecer o seu chefe e foi muito bom te conhecer. Hoje eu vim falar com você e quero te fazer uma proposta. Dependendo da sua resposta, eu já volto daqui. Ou então eu entro naquela sala e vou falar com o seu chefe. Eu falei, tá, e qual é a proposta? Eu vim te convidar para trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. Para fazer isso, você faz aqui, fazer lá, dentro, na SBB, pela causa da Bíblia. Eu falei, aceito, na hora. Aí ele foi falando, se você dissesse não, eu voltava daqui e ia embora. Você disse sim, agora eu vou pedir autorização ao seu chefe. E entrou e nós 3 conversamos. O meu chefe na época, o reverendo Isaías Souza Maciel, que é um grande mantenedor da causa da Bíblia também, ele me liberou e fez algumas ressalvas, porque estava perdendo um filho do coração. Abriu mão e eu vim e estou muito feliz aqui. E a Sociedade Bíblica ajuda também com material bíblico, os asilos e os orfanatos. E hoje, qual o cargo que o senhor ocupa dentro da Sociedade Bíblica? É coordenador de desenvolvimento institucional. Então, já estou aqui há 15 anos fazendo isso, que é captação de recursos, com empresários, com empresas e igrejas que queiram investir na Sociedade Bíblica do Brasil para a produção da Bíblia. A nossa organização é uma organização sem fins lucrativos. A Sociedade Bíblica do Brasil, para você ter uma ideia, nós não fomos criados para vender Bíblias, nós fomos criados para distribuir Bíblias. Nós vendemos para doar, porque se cada cristão, somos 35 milhões de evangélicos, de cristãos no todo, no Brasil ou mais, se cada cristão doasse R$5 uma vez por ano para a Sociedade Bíblica do Brasil, todas as Bíblias seriam gratuitas, cobriria o custo de todas as Bíblias, poderíamos distribuir Bíblias. Mas como nós não temos esse acesso para buscar R$5 de cada cristão,
Nós produzimos bíblias de estudos, bíblias temáticas, bíblia da mulher, bíblias com comentários, com capas criativas. Tem um preço diferenciado que vai subsidiar aquelas bíblias que são distribuídas nos hospitais, milhares de bíblias que são distribuídas nos hospitais. Colocamos uma bíblia em cada leito, o doente tem alta, leva a sua bíblia, nós colocamos outros. Todos os presídios, cada preso recebe uma bíblia. Casas de recuperação da dependência química, escolas, organizações de terceira idade, doamos bíblias com letra gigante e bíblia em áudio também. A Bíblia em Braille. A Bíblia em Braille é a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela custa R$5.000. Mas a Bíblia mais cara da Sociedade Bíblica do Brasil não é vendida, ela é doada. O cego não paga nem o correio, porque o correio entrega gratuitamente no conforto da casa dele. Mas alguém paga, então essas ofertas entram para a Bíblia em Braille. A Bíblia em Libras agora, é o nosso projeto mais recente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas o surdo não vai ter fé, tem que ter uma língua que ele ouça, tem que ter a linguagem de sinais. Nós estamos produzindo a Bíblia em Libras, que também será gratuito. E aí, se formos contar Bíblias indígenas, nós recebemos uma gramática indígena que um missionário bolou uma gramática, alfabetizou o índio na língua que o índio já fala, não em outra, ele aprende a língua do índio, bola uma gramática, porque o índio é só da oralidade, o índio não sabe escrever, o índio é analfabeto, ele só sabe falar. Então o missionário ensina o índio a escrever, a ler, a deixar bilhetes, a se comunicar. Então quando o índio já domina a gramática, enviam para nós, a Sociedade Bíblica devolve bíblias prontas. E essas bíblias são doadas para o índio, claro, evidentemente. Então a Sociedade Bíblica ela cumpre esse papel de doar a Bíblia. Nós tendemos para poder doar. Tem sociedades bíblicas, né? São 149 sociedades bíblicas no mundo. Nós temos uma organização central, a SBU, Sociedades Bíblicas Unidas, né? Se fosse uma linguagem empresarial, seria uma holding, com 149 pernas. Não é uma holding. O que nos une é o companheirismo. Não tem essa coisa de lucro para lá, lucro para cá, não tem essa coisa empresarial. Mas ela é um centro do nosso companheirismo. Ela que faz a ligação de uma sociedade bíblica com a outra, de ajudar umas às outras, de saber o que essa está fazendo, a gente ajuda com oração, tem como mandar uma Bíblia, produzir, porque a Sociedade Bíblica do Brasil tem gráfica, mas a maioria das sociedades bíblicas não tem. Então, ou pagam por uma gráfica lá, ou mandam para a SBB, a gente produz a Bíblia aqui, mandam aqueles arquivos, a gente roda a Bíblia aqui, a nossa gráfica tem capacidade para produzir uma Bíblia impressa a cada 3 segundos. Então nós produzimos Bíblia em português, mas produzimos para umas 70 línguas diferentes. E aí manda do Brasil para fora? E eles vêm buscar nas nações que tem o convênio, porque a gente tem que respeitar tudo, claro, todas as leis. Onde tem esse convênio para poder mandar, a gente manda. Onde não tem, a pessoa vem, busca, faz todo o trâmite de pagar os impostos, as taxas. Tem Bíblia que nós rodamos na China, elas vêm para cá, fica mais barato rodar na China do que rodar na Sociedade Bíblica do Brasil, e aí os missionários vêm, adquirem e levam, fazem todo o trâmite legal e levam, porque senão fica muito dispendioso também a gente ainda mandar. Então, cada nação, por exemplo, a África, as Bíblias, os dialetos da África, nós rodamos, vem buscar as Bíblias, nós rodamos Bíblias até em árabe. Que bênção! Então o Brasil é um exportador de Bíblia. E lá nem pode ter sociedade bíblica, né? Nem pode ter em países muçulmanos. Nós rodamos para muitas línguas. Rodamos Bíblia em chinês, rodamos em 70 idiomas diferentes. Agora mesmo, há uns 5 meses, nós mandamos milhares de Bíblias, Novos Testamentos, para a Ucrânia, porque eles estão precisando de paz, estão precisando se reconstruir. E mandamos gratuitamente Bíblias ucranianas. Fizemos todos os convênios legais necessários para as Bíblias chegarem lá. Então, para cada lugar que se vai a Bíblia, tem um trâmite oficial que a gente tem que seguir, às vezes demora, às vezes é mais rápido, mas a Bíblia sai com selo legalizado e vai chegar na mão da igreja. E pensa, o senhor falou a respeito do financiamento, né? Hoje a Sociedade Bíblica tem patrocinadores, vamos dizer, fixos, empresários, pessoas que abraçam essa causa de forma contínua? Tem, graças a Deus tem, assim, os fiéis, tem empresários que mensalmente ofertam e nós precisamos de outros, até porque a pessoa tem limite. Nós temos os nossos programas de arrecadação, por exemplo,
tem um programa chamado Clube Uma Bíblia por Mês. E uma pessoa comum, uma pessoa assim, pode doar para a Sociedade Bíblica do Brasil o valor de R$50, 30 a R$50, que equivale ao valor de uma Bíblia e mais o custo do envio, para a Bíblia chegar no presídio, chegar no hospital, chegar em situações de calamidade, a sociedade civil, dos desabamentos que aconteceram. Levantaram 20 mil cestas básicas. Nós colocamos uma Bíblia em cada cesta básica, porque entendemos que para onde vai o alimento do corpo, tem que ir o alimento da alma. E tem um sócio evangelizador, que é o programa de arrecadação, que a pessoa doa de 30 a R$50, normalmente 30, e ele recebe em casa 1000 folhetos mensalmente. Nós mandamos para a casa dele, do sócio, em troca da oferta que ele dá. Essa oferta nós vamos produzir mais folhetos e vamos chegar em vários lugares através de outros sócios, pessoas que compram, que eles ofertam. Tem gente que vem aqui comprar folheto para distribuir na rua. O sócio evangelizador, ele recebe, se ele não tem tempo de distribuir, ele doa para a igreja dele, ou põe na mesa de trabalho, pegue um grátis. Mas ele vai ter que aprender a distribuir folheto, porque quando virar o mês nós vamos mandar mais 1000. E quando virar mais 1000, nós vamos encher a casa dele de folheto. Esse é um programa muito legal, sócio evangelizador. Se você quiser, você pode entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br, e tem as especificações de cada programa que você pode contribuir. Que bênção. E como é que funciona, pastor, essa logística toda? Que a gente olha por fora e parece, é uma gráfica, todo mês eles imprimem e botam para vender e pronto. Mas o que acontece por trás da sociedade bíblica? É muito mais do que isso. Tem gente que, quando eu pergunto nessas minhas andanças como desenvolvimento institucional, às vezes eu pergunto, as igrejas históricas sabem, mas quando você pergunta numa comunidade nova, uma igreja nova, você conhece a Sociedade Bíblica? As pessoas dizem, conhecemos, é uma loja no centro do Rio. Não, nós temos uma loja, mas nós não somos uma loja, uma livraria. Alguns dizem, sei, a Sociedade Bíblica é uma gráfica que produz Bíblia. Nós temos uma gráfica. Nem toda sociedade bíblica do mundo tem gráfica, nem precisa ter, né? Tem sociedade bíblica que rodam aqui ou rodam nas gráficas dos seus países. Nós temos gráfica, mas não somos gráfica. Temos loja, mas não somos livraria, não somos loja. Somos uma organização que desde 1948, quando a Sociedade Bíblica foi fundada, nós temos a responsabilidade de zelar pelos manuscritos, pelos originais e pela tradução dos originais para a igreja, para envolver a igreja na causa da Bíblia. Qual é o nosso trabalho? O que nós fazemos? Nós traduzimos a Bíblia numa linguagem que todos possam entender, a um preço que todos possam pagar. Se o preço que a pessoa possa pagar é nenhum presídio no hospital, esse preço vai de graça. E a cada 25 anos, a língua muda. É um estudo universal. São 25 anos o ciclo para palavras novas aparecerem, palavras saírem do linguajar usual, irem para o campo da escrita, da academia, dos livros, e também palavras mudam de sentido. Também a cada 25 anos, a palavra caridade, na década de 50, era a maior expressão de amor. Na década de 60 já surgiram os movimentos de assistência social, ela migrou para o campo da ação social, já significa dó. Por isso que ninguém pode falar para o outro, eu casei com você por caridade. A palavra não diz que é a maior expressão de amor, ela mudou de sentido. E aí, você sabia que tinha tudo isso por trás dessa Bíblia que tem aí na sua casa? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a Sociedade Bíblica, podem deixar lá no meu Instagram que a gente pode fazer uma outra gravação sobre esse assunto. E agora a gente vai falar com a nossa nutri queridíssima Camila sobre os melhores açúcares. Você sabe qual é o melhor que você pode escolher? Então dá uma olhadinha. Olá, Sara, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui novamente falando com você sobre um tema tão importante e polêmico que é a utilização do açúcar. Então, vamos aprender e desmistificar os mitos e erros cometidos. O importante é a gente começar falando sobre quais são os riscos e malefícios do açúcar para a nossa saúde. O açúcar simples é encontrado na sua forma refinada ou nos alimentos e que provocam um aumento da gordura no sangue e, quando consumidos em excesso, também facilita o aparecimento do diabetes. O açúcar é responsável por atrapalhar a digestão de proteínas e vitaminas pelo organismo, além de favorecer o aumento de peso e a obesidade. O melhor tipo de açúcar é aquele que passa por menos tipos de processamento, pois assim é possível obter uma maior quantidade de minerais,
como é o caso do açúcar de coco e o açúcar mascavo ou o demerara, que são mais naturais. O melhor tipo de adoçante nós podemos classificar como stevia ou sucralose, pois são extraídos de vegetais e frutas, portanto naturais e sem contraindicações. Top, né, gente? Anota tudo aí pra você não esquecer. E hoje chegou o grande dia da gente ver o comecinho das nossas perguntas do reality. Vocês vão acompanhar agora o início dessa disputa. Fiquem torcendo. Olá, bem-vindos à Bíblia, o reality. Bom, vocês já conhecem os nossos participantes. Eles ficaram um tempo estudando o livro de João e hoje chegou o grande dia deles responderem as perguntas e a gente aprender muito com eles. Então, vamos lá, vamos começar no Para o Ímpar? Podem tirar aí Marcos e Miguel para o Ímpar. Então vai começar Marcos e Rebeca, vão tirar a primeira pergunta. Qual discípulo reclamou por Maria não ter vendido o perfume para ajudar os pobres, usando-o para ungir os pés de Jesus? Opção A, Pedro. B, Judas. Ou C, Felipe. 30 segundos. Judas Iscariotes. E a resposta, tem certeza? Sim. Segundo João, capítulo 12, versículo 4, a resposta está exata! A Bíblia ainda explica que Judas não estava reclamando porque ele estava preocupado de verdade com os pobres, mas sim porque era ele que tomava conta da bolsa de dinheiro. Então ele roubava o que tinha lá. Então ele não estava pensando em honrar Jesus ou ajudar os pobres com aquele dinheiro. E sim, de forma egoísta, ele estava pensando só nele mesmo. Segunda pergunta, Tairine e Miguel, podem sortear. Para qual discípulo Jesus perguntou onde comprariam pão para a multidão? Opção A, Pedro. Opção B, Felipe. Ou opção C, nenhum. 30 segundos. Felipe. A resposta foi Felipe. Segundo João, capítulo 6, versículos 5 e 6, a resposta está exata! Felipe! Empatados por enquanto. Vamos para a próxima pergunta. João disse que ele era a voz que clama no deserto, conforme havia dito qual profeta? A, Jeremias. B, Isaías. Ou C, Ezequiel. 30 segundos. Isaías, B. Tem certeza? Confunde não, hein? Segundo João, capítulo 1, versículo 23, a resposta está exata! Isaías! Leu mesmo. Isaías é chamado de profeta messiânico e até de evangelista do Antigo Testamento, por causa da quantidade, da riqueza de detalhes que ele falou de Jesus. Próxima pergunta. O que a multidão tinha nas mãos quando ia ao encontro de Jesus na festa em Jerusalém, contada em João 12? A, lanças, paus e espadas. B, lamparinas e incenso. Ou C, ramos de palmeiras. Pedras, facas, revólver, tudo. Segundo João 12, 13, eram ramos de palmeiras. Foi quando, exatamente, Hosana nas alturas. Esse foi o cumprimento de Zacarias 9:9, onde fala que o Salvador viria montado num jumentinho. E essa saudação também é emprestada do Salmo 118. Aquilo que estava acontecendo para os líderes judeus era terrível, porque eles morriam de medo de ter um levante popular sobre a liderança de Jesus. Mas eles, com medo ou não, as profecias iam se cumprindo e o plano de Deus ia sendo executado. Nossa próxima dupla. O que fluiria do interior de quem cresce em Jesus segundo ele? Opção A, rios de água viva. Opção B, rios de arrependimento. Ou opção C,
rios de renovação? Opção A, rios de água viva. Tem certeza? A gente é muito bom, gente. É pai e filha, pô. Segundo João 7,38, resposta certa, rios de água viva. Esse termo Rio de Águas Vivas tem ligação com várias citações do Antigo Testamento. Vou deixar algumas aqui embaixo para vocês lerem. Você que está me assistindo pela TV Itapetinga, lembrando, você pode reassistir esse programa lá no meu canal no YouTube. Lá você pode colocar pausa e assistir de novo quantas vezes você quiser. Próxima pergunta. O que o sumo sacerdote Caifás profetizou? Opção A, que os discípulos roubariam o corpo de Jesus para mentirem sobre a ressurreição? Opção B, que o celebrante da Páscoa viria montado em um jumentinho? Ou opção C, que um homem iria morrer pelo povo para não perecer toda a nação? Tempo. Sede pura. Segundo João 11:49, opção C, certa resposta, ponto. Caifás insensivelmente sugere que matar uma pessoa inocente seria aceitável se isso fosse benéfico para o país inteiro. Mas sem saber, pelos propósitos de Deus, ele estava falando uma profecia sobre a necessidade da morte de Jesus para a salvação não só daquele país, não só dos judeus, mas para o mundo inteiro, por todos os salvos em qualquer parte do mundo. Mas se você quer me ajudar contribuindo com alguma coisa para que eu consiga continuar produzindo esses conteúdos, está aqui o Pix. Ficou com vontade de assistir mais? Infelizmente o programa de hoje está terminando, mas eu vou deixar vocês verem um pouquinho do que vai ter semana que vem, hein? Um beijo, gente, até logo. Pode. Aqui, ó, Rede Nacional agredindo. Segundo João 5:2, era o tanque de Betesda. Jesus disse a Nicodemos que quem não poderia entrar no reino de Deus? A, quem não nascesse do Espírito e do fogo? B, quem não nascesse da água e do Espírito? Ou C, quem não nascesse da água e do fogo? Tempo.